Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E hoje, dando continuidade, né, à leitura e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, a lição que os mentores separaram para nós essa semana é a lição número 77, chamada Pai Nosso, baseada na passagem de Jesus, que está em Mateus 6, capítulo 5, onde ele recita Pai Nosso, né, que é a oração dominical, onde ele começa ali a recitar a oração, que é muito conhecida por todos nós, que ele nos deixou, né? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura, né, da lição de Emmanuel, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição começa com Emmanuel dizendo assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando-lhe o supremo doador da vida, deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando os nossos impulsos ao plano divino, assim, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos no mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades, aflições, os males e a luta de todos que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias. Falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendermos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida significante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do que eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Bom, fica claro aqui que essa lição dessa semana, Emmanuel fala sobre a importância do Pai Nosso. E é tão curioso, e a gente faz essa oração às vezes tão no automático, que a gente não percebe que cada palavra contida naquela oração, ela tem um significado, ela tem um valor. E às vezes a gente faz tão no automático que a gente não percebe isso. Lá no último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá é um compilado, né, uma coletânea de preces, né, para cada tipo de, assim, do momento da nossa vida, para cada tipo de ajuda que às vezes a gente pede, lá tem um espaço só para o Pai Nosso. E, geralmente, quando a gente faz aquele evangelho, a gente estuda um pouco o Pai Nosso. E a gente vê ali o quanto de cada palavra, cada frase ali dita por Jesus, qual o valor e qual o significado e qual o ensinamento contido ali por trás de cada frase, de cada palavra contida naquela oração. E aqui a gente vai ter uma ideia, só no começo, só com essas duas palavras, Pai Nosso, a gente vai ver o quanto tem de ensinamento nessas duas palavras, no que Jesus aqui está pedindo para a gente refletir sobre isso. Então começa a lição justamente aqui no terceiro parágrafo, Jesus dando a ênfase, a importância sobre o Pai. Aqui através de Emmanuel, quando Emmanuel fala assim: de início, o mestre divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando os nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca em movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai é de presidir-nos no mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer.
Então, aqui, em outras palavras, Emmanuel está ressaltando a importância daquele primeiro mandamento que tanto Moisés e Jesus nos deixaram, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, né? Ele é amor, bondade, misericórdia, justiça, acima de qualquer coisa. E o amor dele por todos nós é infinito. E não existe nenhum tipo de filho predileto para Deus. Deus, ele está em todas as coisas, por isso que ele está em todas as partes, porque tudo que existe nesse universo tem um pouquinho dele, como nós também. Nós também temos um pouco de Deus, somos centelhas divinas vindas dele, por isso que somos considerados seus filhos. E ele tem um amor igual por todos, indiferente do momento onde nós estamos, aquilo que nós estamos fazendo. É tanto que Jesus fala naquela passagem que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e a chuva sobre os justos e injustos. Quer dizer que para Deus não existe, digamos assim, algum tipo de preferência. Não existe algum filho predileto de Deus em relação a um, em relação a outro. Todos somos iguais. Todos nós começamos ali do mesmo ponto, vindo ali de Deus, e vamos terminar no mesmo ponto como seres, como espíritos eternos sábios, como espíritos de luz. Um dia a gente vai chegar nesse ponto. O que difere cada um de nós é esse caminho que nós fazemos através da utilização do livre-arbítrio. E Deus nos respeita. Ele respeita o nosso tempo, ele respeita as nossas ações. E nem por isso ele deixa de nos desamparar. O que nós podemos fazer, e aqui Emmanuel fala, é um pouco colocar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos comportamentos um pouco mais próximos das leis de Deus. Como aqui ele fala que seria no sexto parágrafo, onde ele fala aqui que o Espírito Universal do Pai é de presidir-nos no mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Ele deve ser a nossa inspiração. É um pouco como Jesus falou naquela outra passagem no Evangelho, né, no capítulo 17, onde ele fala dos seres perfeitos, onde ele fala, né, para que sejamos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. É lógico que nós, como criatura, jamais vamos nos igualar a ele, que é o Criador. Mas ali Jesus, ele quis passar para nós um parâmetro, algo que a gente pudesse se espelhar, onde a gente pudesse se inspirar. E essa é a ideia, da gente se inspirar um pouco nesse amor, nessa justiça, nesse carinho, nesse cuidado que Deus tem por todos nós, e nós, de acordo com o nosso momento, de acordo com o que nós estamos, aonde nós estamos, de acordo com a nossa evolução, e colocando isso aos poucos em prática. Perfeito como Deus é, ou como Jesus aqui praticou, nós não somos, ainda estamos muito longe de se fazer. Mas se inspirar um pouco naquilo dos ensinamentos que ele nos deixou, um pouco de que Jesus fez para com todos, do amor que ele teve para com todos que estiveram ali à sua volta, a gente consegue, digamos assim, se inspirar, pegar ideias através desses comportamentos e aí levar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas palavras mais para próximo disso, para o nosso bem. E é isso que é importante, né? A gente não tem que fazer, né? Não é uma obrigação. A gente tem que entender que é para o nosso bem. Tudo aquilo que nós fazemos, voltados para as leis de Deus, nós estamos absorvendo dando e trazendo para a nossa vida um pouco dessa luz, um pouco dessa bondade, um pouco dessa justiça vinda do Pai. Porque nós estamos, querendo ou não, fazendo um pouco da sua vontade. Nós somos instrumentos na mão dele, na mão da espiritualidade. Muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a espiritualidade se utiliza de nós para que seja feita a vontade do Pai, para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa fazer algo de bom. E isso depende da nossa ligação. Se a gente se permite ser esse instrumento, a espiritualidade ajuda. Muitas vezes a gente está numa outra sintonia, e aí a espiritualidade não consegue se aproximar da gente, não consegue inspirar a gente a, digamos assim, a seguir um caminho melhor. Mas cada um tem o seu tempo, e Deus respeita isso. O importante é a gente lembrar sempre o quanto Deus ele é amor, justiça, bondade e principalmente misericórdia por todos nós. Aí, continuando, agora a gente vai pensar no que a gente falou do Pai, agora a gente vai falar do nosso. O que Jesus, né, nessa frase, o que ele quis dizer e o que Emmanuel aqui nos fala através disso. Aí, Emmanuel, aqui na nossa lição, ele fala assim, o Espírito Universal do Pai, eu já li essa parte aqui, ó. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre ressalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental das nossas vidas.
compreenderemos as necessidades, as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, ou estaremos segregados ao egoísmo primitivo. Todos os triunfos e fracassos que iluminam ou obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho também é uma advertência para a nossa. Aqui a gente começa a começar, a gente tem a oportunidade da gente começar a compreender, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, isso fica claro que ele é Pai Nosso, ele é Pai de todos, ele não é Pai só meu, não é só Pai seu, ele é Pai de todos que estão à nossa volta. Sendo assim, com essas palavras, a gente entende que a humanidade, que não só a humanidade aqui em volta do planeta Terra, mas todo ser vivo do universo também é um filho de Deus. E que nós fazemos parte dessa grande família universal. Às vezes a gente não tem muito essa ideia, justamente porque, como Emmanuel fala aqui sobre o egoísmo primitivista, porque a gente está muito acostumado em se preocupar apenas conosco mesmo. E isso tem, digamos assim, duas causas fundamentais. Uma delas é que depois da nossa criação, e depois que a gente vai estagiando pelas diversas moradas da casa do Pai, como Jesus fala, que a gente vai lá pelos diversos reinos, adquirindo elementos, até a gente formar o que a gente é. Para ter uma ideia, para a gente não ir muito longe, por exemplo, quando a gente estava ali no estágio do homem primitivo, a nossa primeira preocupação era a sobrevivência, era o nosso instinto. Então, como o nosso instinto era um instinto de sobrevivência, a gente se preocupava apenas conosco mesmo, é com a nossa sobrevivência. Com o outro, pouco importa. Conforme vai evoluindo, né, conforme a gente vai, o mundo vai evoluindo, a nossa consciência começa a tomar um discernimento sobre bem e mal, a gente começa a transformar esse instinto em sentimento. E depois esse sentimento em virtude, esse é o caminho. Só que a transformação do instinto para o sentimento, ele leva um certo tempo, porque a gente estava tão apegado a se preocupar apenas conosco mesmo, com essa nossa sobrevivência, que a gente desenvolve muito forte essa preocupação conosco mesmo. Então, para ir transformando isso, para você começar a se preocupar não só com você, mas com o próximo, que sua ação, seu comportamento influencia o próximo, isso leva um certo tempo. E esse é o nosso trabalho que estamos fazendo. Até eu brinco, às vezes, quando eu faço alguns evangelhos sobre esse tema, a gente lembra do Homem da Caverna, lá nos desenhos animados, que muitas vezes o Homem da Caverna, ele pegava lá a marreta, dava uma marretada na cabeça da mulher da caverna, aí pegava pelos cabelos e arrastava ela para a caverna. Quando a gente começa a ter o discernimento, a gente começa a perceber, peraí, dar marretada na cabeça do outro não é muito legal. Até porque se eu der marretada na cabeça da pessoa, eu também vou receber essa marretada mais cedo ou mais tarde. A gente começa digamos assim, a sair um pouco desse egoísmo e começa a pensar um pouco no outro, justamente naquele ensinamento que Jesus falou, né, de querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente. E isso é um trabalho tão difícil que a gente vem fazendo, é só a gente ter uma ideia, por exemplo, de quando a gente estava na época ali do advento da internet, por exemplo. Não que isso seja diferente, mas a gente está começando a fazer um trabalho um pouco diferente disso. Tínhamos a tendência, para usar uma palavra que a gente fala agora, que está na moda, a gente de viver em bolha. É aquilo que estava à minha volta, aquilo que do meu interesse, as pessoas que estavam ali à minha volta, que era do meu interesse, a partir dali o outro pouco me importava. Então a gente começou a viver em blocos, né? Se fechar no nosso mundo ali e as coisas eram daquele jeito que a gente achava que era, pronto e acabou. Só que constantemente a espiritualidade de uns tempos para cá, principalmente por causa da transformação que o mundo está tendo de provas e expiações para a regeneração, a espiritualidade constantemente está nos chamando a atenção de que, olha, não é esse o caminho, somos todos uma família. O que acontece aqui vai influenciar do outro lado e vice-versa, né? Queira para o próximo aquilo que você quer para você. Um exemplo muito claro isso, e apesar do sofrimento e da dor, né, e da partida de vários entes queridos que aconteceu, foi a pandemia. A pandemia ela nos trouxe isso, essa perda, né, esse sentimento difícil que a gente teve que lidar, mas ela também trouxe ensinamentos. E o principal ensinamento desse era justamente isso. Se a gente fosse parar para pensar, a pandemia começou lá na China, e depois ela veio e se espalhou pelo mundo de uma forma muito rápida. Então, quer dizer, não adianta a gente só, o problema é lá da China e pronto, e acabou. Não.
problema da China é um problema nosso também, porque nos afeta, como nos afetou. E também a gente percebe isso porque quando a gente, o vírus, como que ele se espalhava, né? Para que eu não ficasse doente, eu precisava me cuidar. Só que eu também não queria que as pessoas em minha volta, as pessoas queridas, ficassem doentes. Então eu me cuidava para que assim as outras pessoas, né, o vírus não fosse transmitido. Se eu não pegasse, as outras pessoas que estavam à minha volta também não pegariam. Então eu cuidava de mim para também cuidar das outras pessoas. E a gente, digamos assim, a gente demorou para poder acordar para isso. A gente muitas vezes até houve correntes ao contrário disso, né? Pregando outros tipos de coisa. Mas o que a ciência e até a espiritualidade falava que não. A gente se cuidando, a gente se protegendo, a gente está protegendo também as outras pessoas. É o famoso querer para o próximo aquilo que eu quero para você. A gente estava colocando em prática isso, sem a gente perceber. Muitas vezes as pessoas não têm esse discernimento, mas era isso que estava acontecendo. Para que justamente a gente desenvolvesse esse senso de família como um todo. Todos nós somos iguais. Estamos em momentos e em estágios diferentes de acordo com os erros que nós cometemos no passado e que a gente tem que se acertar. Mas todos nós estamos aprendendo. Todos nós temos as nossas virtudes e todos nós temos as nossas imperfeições. Podem ser umas diferentes dos outros, mas todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Então todos nós estamos aprendendo. Então por que negar isso para o próximo? Eu gostaria que fosse negado a mim o direito de errar e o direito de eu querer me corrigir, de eu querer me acertar. Se o outro erra, eu tenho que ter a tolerância para que também os meus erros sejam tolerados. Esse é um ensinamento, é isso que a gente tem que pôr na prática. É difícil por causa do nosso egoísmo, porque a gente veio séculos apenas se preocupando com a gente, e em muitas sociedades, em muitos povos, e até há religiões ainda que pregam isso, onde era muito importante o ter, né? Você é aquilo que você tem. Então, você se preocupa apenas com você e com o seu objetivo de ter as coisas. Só que agora estamos caminhando para uma época, para o mundo, onde o importante é você ser, não é o que você tem. E porque o ter faz com que você desenvolva esse egoísmo. Eu me preocupo em ter as coisas à minha volta do jeito que eu quero, pouco importa o próximo, pouco importa o que eu precise fazer para alcançar aquilo que eu quero, às vezes passar por cima do próximo, porque o importante é o ter. Agora já é diferente, o importante é a gente ser. E o que, que a gente está sendo? Como nós estamos nos comportando? Estamos sendo mais pacientes? Estamos sendo mais tolerantes? Estamos sendo menos egoístas? Esse é o nosso trabalho. É isso que nós estamos fazendo, estamos caminhando para isso. É difícil? Leva trabalho? Sim. Mas ter essa ideia de que nós todos somos uma família, de que todos nós estamos juntos, que não há diferença, não há primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, que todos nós estamos juntos, que todos nós compartilhamos ali da mesma morada da casa do Pai, né, que não existem blocos, que não existem povos diferentes uns dos outros, raça, cor de pele e gêneros e tantas outras coisas. Todos nós somos filhos de Deus, afinal, porque todos nós somos espíritos, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, isso nos ajuda justamente, principalmente, a compreender o momento do próximo. Talvez a gente não entenda o porquê que ele toma tal atitude ou porque ele faz tal escolha, porque a gente não sabe das experiências que ele teve em vidas passadas ou até mesmo nessa vida, mas a gente respeita, do mesmo jeito que a gente gostaria que a nossa vontade seja respeitada. E quando a gente faz isso, por um momento, a gente está saindo da nossa bolha ali e está se colocando no lugar do próximo. E isso nos ajuda muito, principalmente no lidar com o próximo, como a gente pode se comportar com ele. E até uma coisa que veio agora, não estava planejado, mas fica uma dica: quando a gente tem sempre um problema com o próximo, uma dificuldade, para a gente tentar amenizar isso, se aproximar, é descobrir um jeito, algo que ele goste de fazer, para que a gente possa, por exemplo, conversar sobre isso. Porque se há uma inimizade, se há alguma, digamos assim, alguma rusga, algum atrito, isso tende a diminuir. É só a gente perceber, quando você conversa com alguém sobre algo que a pessoa gosta, toda aquela animosidade, aquele sentimento ruim, ele começa diminuindo. É uma ferramenta que a gente pode trabalhar, principalmente nesse lidar do próximo, enxergar o próximo como ele é um irmão que realmente ele é. Meu, né? Para terminar, a gente vai ler aqui o último parágrafo, os últimos parágrafos, onde é o importante também uma reflexão, onde Emmanuel fala aqui assim, ó: Pai nosso, disse Jesus, para começar, Pai do universo, Senhor do mundo,
Se nos associarmos ao propósito do Pai, na pequenina tarefa do que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do que eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e amor. Aí vale uma outra reflexão para a gente terminar a lição. Nos meus pedidos, naquilo que eu estou fazendo, o que consta nos meus pedidos? Consta realmente algo importante? É realmente algo que eu estou precisando? Realmente é algo que vai me fazer bem, que vai me ajudar, que vai ajudar as pessoas à minha volta? Ou é algo que eu estou pedindo só porque o vizinho tem? Que eu estou pedindo só para mostrar para os outros que eu consegui? Isso é de muito valia, porque Jesus falou naquela outra passagem, buscai e achareis. Então, com as nossas orações e colocando em prática aquilo que nós estamos fazendo para alcançar, né, colocando em ação os planos, praticando para que a gente possa alcançar aquilo que a gente está buscando, mais cedo ou mais tarde a gente vai alcançar. E depois que a gente alcançar, e aí? Como é que vai ser? Quantas vezes a gente luta tanto por algo e quando aquilo chega na nossa mão, a gente pensa, poxa, mas não era isso que eu estava imaginando. Ou a gente pensa, nossa, não era isso que eu queria. A gente às vezes precisa refletir sobre isso, sobre esse esforço que nós estamos fazendo, sobre perseguir tal coisa ou tal objeto. Não que a gente não tenha o direito, a gente tem, a gente deve fazer, porque até assim a gente vai criando experiência, tendo vivências e desenvolvendo discernimento. Mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente pede. Porque Jesus disse, pedi e obtereis. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai obter. E o que, que eu estou pedindo? Eu estou pedindo facilidades na minha vida? Eu estou pedindo para Jesus e a espiritualidade resolverem todos os meus problemas? Será que realmente isso é uma coisa útil? Ou eu devo pedir força, devo pedir coragem, devo pedir paciência para atravessar esse momento difícil da minha vida? Esse que deve ser nosso pedido. Fica até de dica, quem não assistiu, é um filme já antigo, acho que todos devem ter assistido, aquele Todo-Poderoso, eu acho que é o 2, onde há um momento onde a esposa do protagonista, ela pede para Deus, né, paciência, pede para Deus que a família ficasse mais unida, e aí o ator que fazia, né, que interpretava Deus na história, aparece para ela e comenta com ela e faz algumas perguntas para ela, provocando a reflexão dela, né? Se você pede paciência, como Deus vai te dar paciência? Através de situações onde você possa desenvolver a paciência. Se você quer a família unida, como Deus pode ajudar a família a ficar unida? Dando situações onde você tenha que trabalhar com a sua família unida. É assim, então não adianta a gente pedir privilégios, não adianta a gente pedir facilidades, que isso não vão nos ajudar em nada. O que a gente precisa pedir é justamente a força, a coragem, a paciência, a resiliência, a resistência para a gente poder passar por cima das nossas dificuldades do nosso dia a dia, porque elas virão, mais cedo ou mais tarde. O que eu faço com elas é a diferença que vai nos ajudar a nos desenvolver, a nos crescermos, a adquirir mais discernimento e adquirir essas virtudes, que são essas virtudes a minha verdadeira bagagem. É para isso que eu estou aqui. Esse é o meu bem maior do que qualquer outra coisa. Então é isso que eu tenho que desenvolver. E estando encarnado, passando pelas dificuldades, é a justa oportunidade que a gente tem de desenvolver tudo isso. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão, né? Você vê que em duas palavras, olha quantas coisas a gente tem que refletir sobre o papel de Deus na nossa vida, né, do Pai, amor, caridade e compreensão, respeito e justiça e, acima de tudo, misericórdia por todos nós, enxergar o próximo, a todos nós, por mais diferente que nós sejamos uns dos outros, como a mesma família, pois todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos em aprendizado, e prestar atenção um pouco nas orações, naquilo que nós estamos pedindo para Deus, para a espiritualidade, porque nós seremos atendidos mais cedo ou mais tarde. E o que a gente vai fazer com isso após isso é que é a diferença. Então, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, uma excelente semana, uma semana muito abençoada, equilibrada a todos, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, até lá, viu? Graças a Deus.